Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar sequência aqui ao nosso curso de Direito do Consumidor, né? Nós vamos iniciar a partir desse vídeo um novo tema. Vamos começar a falar a partir de agora das práticas abusivas. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, meus amigos, então começamos agora um novo tema, um novo capítulo aqui do nosso curso de Direito do Consumidor. Vamos começar a falar sobre o assunto práticas abusivas. Veja bem, primeiro de tudo, né, sempre que a gente começa a estudar um instituto novo, eu sempre gosto de passar para vocês um conceito, né, do que é aquele instituto. Acontece que quando o tema é práticas abusivas, nós estamos diante de um conceito indeterminado. Tá? A lei, o CDC, não explica pra gente o que é uma prática abusiva. O que o CDC faz, né, é dar exemplos. Então o CDC, nós vamos ver daqui a pouquinho, o CDC nos passa um rol exemplificativo de práticas que ele considera como abusivas. Todavia, não existe exatamente um conceito do que é prática abusiva. A doutrina explica que a prática abusiva é aquela que viola os princípios contidos no CDC, bem como, né, também viola a boa-fé objetiva e a confiança. Tá? Mas repito, é um conceito indeterminado. Provavelmente cada doutrinador aí de direito do consumidor que eventualmente você leia, que você utilize, cada doutrinador vai ter um conceito diverso, um conceito diferente. Tá? Mas a grosso modo, a gente pode passar essa fórmula genérica. Prática abusiva é aquela que desrespeita, é aquela que fere os princípios contidos no CDC, bem como a boa-fé objetiva e a confiança. Tá bom? Eu agora vou passar para a nossa lousa, justamente para nós começarmos a analisar esse rol de práticas abusivas que o CDC nos fornece. Muito bem, meus amigos, então agora nós vamos falar a respeito de práticas abusivas. Vamos falar aí das práticas abusivas. O assunto, ele gira em torno do artigo 39 do CDC, né? Que é um artigo, sem sombra de dúvida, importantíssimo, um artigo-chave aí do CDC. Então, o artigo 39, ele fornece para a gente um rol exemplificativo, tá? Um rol exemplificativo daquilo que o CDC considera, né, como prática abusiva. Então, vamos lá, vamos começar a analisar os incisos desse dispositivo. Ele começa no caput, dizendo que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, vírgula, dentre outras práticas abusivas. Então você percebe, se você tiver com o artigo 39 aberto aí, não deixe de me acompanhar, porque a aula vai ficar mais fácil assim, tá? O caput do artigo 39 fala, vou repetir, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, vírgula, dentre outras práticas abusivas, e aí ele começa os incisos. Então perceba que como ele fala dentre outras, ele já está nitidamente, né, deixando aí a mensagem pra gente que trata-se de um rol meramente exemplificativo, tá bom? Começando aí pelo inciso 1, o que é prática abusiva? Ele trata o seguinte, condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Então, na verdade, esse inciso 1, ele proíbe aquilo que nós comumente chamamos de venda casada.
né? A venda casada, ela é uma prática abusiva, proibida pelo artigo 39, inciso 1 do CDC. O fornecedor não pode condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, tá? Então, o inciso 1 proíbe a venda casada. A título de exemplo, né, uma prática que a gente vê, sobretudo aí perpetrada por alguns cinemas, é o seguinte: alguns cinemas, eles só permitem que os consumidores entrem nas salas para assistir os filmes, né, com produtos alimentícios que tenham sido adquiridos na lanchonete do próprio cinema. E isso é uma prática abusiva. E isso é uma venda casada. Então, por exemplo, imagine que eu estou num shopping e nesse shopping eu tenho um cinema. E aí eu resolvo assistir um filme. Só que eu não estou afim de comer pipoca, eu não estou afim de comprar nenhum lanche que seja vendido na lanchonete do cinema. Então o que eu faço? Eu vou, antes do filme, até o McDonald's, compro um lanche, né, do McDonald's para viagem e vou assistir o filme aí com o lanche do McDonald's. O cinema, ele pode proibir a minha entrada na sala com esse lanche? Resposta: não. Então, se vier alguém e falar, não, você só pode entrar com produtos comprados na lanchonete do cinema. Então, isso é uma prática abusiva. Você pode denunciar essa prática, tá? Que ela é abusiva. Não confunda, né, pessoal? É claro que, por exemplo, o cinema, ele pode proibir, por exemplo, que você ingresse nas salas com latas, com garrafas. Aí é diferente, aí nós estamos falando apenas de questões de segurança. O fato é que você pode entrar no cinema com, por exemplo, um lanche do McDonald's, né? Um doce que você tenha comprado numa outra doceria, enfim. Então isso é permitido, tá bom? Agora, você percebe o seguinte: esse inciso 1, ele também considera como abusiva a limitação quantitativa. A limitação quantitativa do fornecimento. De produto ou de serviço sem justa causa. Então essa parte aqui final, ela é muito importante, né? Sem justa causa, tá? Então se eu vou, por exemplo, num estabelecimento, tá? E o estabelecimento proíbe que eu, ou limita, por exemplo, que eu adquira a quantidade ali dos bens. Então, por exemplo, eu vou numa farmácia, por exemplo, vou num supermercado, por exemplo, né? E aí tem lá uma placa: olha, o consumidor, você só pode levar, por exemplo, 2 latas de milho. Você só pode levar 2 latas de ervilha. Né? Só pode levar 1 pacote de papel higiênico. Então essa limitação quantitativa, ela é proibida. Só que você tem que tomar cuidado aqui com esse final, sem justa causa. Por que eu chamo a tua atenção? Porque hoje, né, no momento que nós estamos gravando esse vídeo, nós estamos bem no meio da pandemia do coronavírus, né, do Covid-19. Então, está sendo muito comum que farmácias, supermercados limitem a venda de produtos. Então, por exemplo, limita-se a venda de papel higiênico, limita-se a venda de álcool em gel, tá? Mas nesse caso, existe uma justa causa. Então, aqui, especificamente nesse caso que nós estamos vivendo atualmente, não há prática abusiva. Tá? Não tem prática abusiva, porque nós estamos diante dessa pandemia. E se os fornecedores não fizerem esse tipo de limitação, então algumas pessoas vão ficar sem
aqueles produtos, infelizmente. Agora, em condições normais, essa limitação quantitativa não é possível, tá? Ainda sobre esse inciso 1, no passado, né, as concessionárias de telefonia fixa, elas começaram a vincular o serviço de telefonia ao uso mínimo de uma quantidade fixa de pulsos, tá? Então, envolvendo aí casos de telefonia e número aí, uma quantidade fixa, um número fixo de pulsos. Esse caso foi importante. Então, se o consumidor não ultrapassasse esse limite, ele pagaria um valor que seria aumentado conforme ele extrapolasse o limite, né? Entretanto, ainda que o consumidor não consumisse qualquer pulso, dele seria cobrado um valor mínimo, tá? Esse caso foi levado ao STJ. E ele entendeu que a cobrança em virtude do custo da manutenção, né, do serviço, ela é legal. Então, o que acontece? O STJ, ele editou a súmula 356, que diz que é legítima a cobrança de tarifa básica pelo uso dos serviços de telefonia fixa. Tá? Súmula 356 do STJ. Então, esse caso aí da telefonia e o número fixo de pulsos, ele foi um caso importante. Hoje a questão já está pacificada por conta da edição da súmula 356, tá? Mas é importante você conhecer, né, essa questão aí envolvendo esses serviços de telefonia, tá bom? Inciso 2. Então, próximo exemplo aí de prática abusiva seria recusar o atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque, né? E ainda de conformidade com os usos e costumes. É isso que diz o inciso 2, tá? Então, a título de exemplo, né, vou repetir o inciso 2 só para você frisar. Recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades. Então você pensa, por exemplo, num táxi. Pensa num taxista, né? Há alguns anos atrás, né, eu me recordo que eu fui pegar um táxi e o taxista, ele... não sei exatamente porquê, né? Eu acho que ele achou que eu ia para um lugar próximo, e aí o taxista, ele já imediatamente mandou que eu pegasse o táxi de trás, né? Tava lá ele lá no ponto, e isso faz muitos anos, nem tinha Uber ainda. O taxista falou, olha, pega o de trás, pega o de trás. E aí eu fui, né, pegar o de trás, o motorista de trás perguntou para onde que eu ia, e naquela ocasião eu ia para um endereço longe, né? E aí o taxista da frente, quando ouviu o meu destino, falou, não, volta aqui, vem aqui que eu te levo, né? Ou seja, ele de certo achou que eu ia para uma corrida próxima, né? Mas não, eu ia numa corrida até bem longe, ia dar um bom dinheiro pro cara. Nesse caso, né, o que eu fiz? Fiquei no táxi de trás mesmo, azar o dele que perdeu a corrida, tá? Então o que esse taxista fez? Ele praticou aí uma prática abusiva, nos termos do 39, inciso 2, porque ele recusou atendimento à demanda do consumidor, né? Ou seja, ele podia me levar no meu destino, tanto é que depois que ele soube para onde que eu ia, ele falou que me levava, né? Só que ele provavelmente estava ali aguardando para ver o destino. Então, esse caso foi um caso de prática abusiva, né? Ou então ainda o taxista, ele aceita a corrida e depois cancela a corrida, né, com o pretexto de que ela não compensa. Isso configura a prática abusiva, tá bom? Inciso 3. Então, o inciso 3, ele diz o seguinte: enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Então, esse inciso 3, ele é super corriqueiro na prática. Super corriqueiro.
Então nós temos vários problemas, inclusive várias ações judiciais, porque as empresas, elas enviam para a residência do consumidor produtos, né? Produtos que não foram autorizados previamente pelo consumidor. O maior exemplo, né, seria o caso do banco que envia cartão de crédito sem que o consumidor tenha pedido, né? Isso é prática abusiva? Exatamente, nos termos do 39, inciso 3. Outro caso, imagina o seguinte: imagina que na minha casa eu recebi uma revista. Eu não pedi, né? Nada. Eu recebi um dia uma revista. Veja, pode depois o fornecedor me cobrar por essa revista? Resposta, claro que não. Nesse caso, a revista ela vai ser considerada como uma amostra grátis. Tudo bem? Não vai poder depois ser cobrada. Se eu não pedi, se eu não autorizei, obviamente, aquela revista agora é amostra grátis, não dá para cobrar. Tá? Sobre esse assunto, existe uma súmula que você precisa conhecer. É a súmula 532, também do nosso STJ, né? O STJ, sem sombra de dúvida, é o tribunal superior mais importante em termos de direito do consumidor, né? Então é importantíssimo, se você vai fazer uma prova, um concurso e cai direito do consumidor, você tem que conhecer bastante a jurisprudência do STJ, as súmulas, isso é muito importante, tá? Essa súmula 532 do STJ fala exatamente do envio de cartão de crédito. Então a súmula diz que constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa. Então esse é o conteúdo da súmula 532. O STJ acabou editando essa súmula, né? Porque hoje isso está mais controlado, mas no passado era gritante, né? Os bancos, eles enviavam, as operadoras de cartão de crédito enviavam cartões aí para o consumidor à torta e à direita e depois, né, acabava cobrando por isso, tá? Então hoje isso é prática abusiva, tem inclusive súmula do STJ. Próximo inciso, que é o inciso de número 4, né? Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Então esse inciso 4 aqui, né, ele é um inciso muito importante pelo seguinte: o consumidor, nós já trabalhamos isso lá no comecinho aqui das nossas aulas, o consumidor ele é vulnerável, tá? O CDC trabalha com uma presunção de vulnerabilidade, nós inclusive estudamos aí as espécies de vulnerabilidade que nós temos, e aí o inciso 4 do artigo 39, em sintonia com isso, né, diz que o fornecedor ele não pode se aproveitar da fraqueza ou da ignorância do consumidor para forçar produtos ou serviços a ele, tá? Por conta desse inciso, é que nós consideramos como abusiva a prática de cheque, de se exigir, né, cheque caução em hospitais. Em hospitais, tá? Então é abusiva a prática de se exigir cheque caução em hospitais, para que o hospital realize o atendimento de emergência ao paciente, né? Porque o que acontece? Imagina o seguinte, imagina que uma pessoa está sendo vítima de um infarto e está passando, por coincidência, está passando na porta do hospital e entra, né, nesse hospital, fala, olha, pelo amor de Deus, eu estou infartando, eu preciso de ajuda. E aí a administração do hospital fala, olha, é o seguinte, nós até podemos te ajudar, mas primeiro preencha aqui um cheque caução,
Veja, isso é uma prática abusiva, né? Isso é uma prática totalmente abusiva, porque nessas circunstâncias o consumidor ele está momentaneamente vulnerável por conta do seu estado de saúde. E aí o fornecedor, se utilizando dessa fraqueza, né, ele vai auferir vantagem. Então essa prática abusiva, né, totalmente condenável, totalmente proibida pelo CDC. Tá bom? Próximo inciso é o inciso de número 5, né? Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Então, aqui, vantagem manifestamente excessiva. Tá? Vantagem manifestamente excessiva. Então, o consumidor não pode ser exigido de uma vantagem manifestamente excessiva, tá? Porque essa vantagem manifestamente excessiva, ela gera um desequilíbrio na relação consumerista, tá? Ela gera um desequilíbrio na relação consumerista. Você desequilibra aí a relação, colocando uma das partes numa posição, né, manifestamente abusiva, uma posição manifestamente desfavorável. Aí os exemplos eles são milhares, né, do que a gente poderia pensar. No inciso 6, nós temos que também configura prática abusiva executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, tá? Ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes. Então, o que o inciso 6 está dizendo é o seguinte: se eu tenho um serviço, se eu preciso realizar um serviço, eu preciso de um prévio orçamento, tá? Prévio orçamento. Então, o que acontece? Imagina, por exemplo, que o meu carro ele quebrou. E aí eu falo, putz, esse carro aí quebrou, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pesquisa. Então eu vou em 3 mecânicos diferentes e eu peço aí 3 orçamentos, para ver qual que é o mais barato, para ver qual é o melhor, qual que se encaixa ali dentro das minhas possibilidades. Então, cada mecânico faz um orçamento. Pode o mecânico já pegar, fazer o serviço no meu carro sem me consultar e depois cobrar? Resposta: não. Isso configura a prática abusiva, nos termos do 39, inciso 6. Então, não pode. Tem que primeiro haver o orçamento e autorização expressa do consumidor. Então eu tenho que ligar para o mecânico que eu escolher e falar: olha, fulano, eu vou fechar o negócio com você, tá? Então, conclusão, né? Se o consumidor ele não deu a autorização expressa e o sujeito vai e realiza o serviço, isso vai ser considerado como amostra grátis também. Então, fui no mecânico para pegar um orçamento. Ele, sem eu saber, já fez o serviço no carro, sem eu ter dado autorização. Depois ele vai poder me cobrar por esse serviço? Resposta: não. Isso vai entrar como amostra grátis. Ok? Professor, orçamento tem prazo de validade? Então, orçamento tem validade? Qual é o prazo de validade de um orçamento? Eu fiz um orçamento, esse orçamento ele vai ser válido durante anos? Resposta: não. A validade do orçamento é uma validade de 10 dias. Tudo bem? O orçamento tem prazo de validade de 10 dias, de acordo com a lei consumerista. Tá bom? Muito bem, galera. Vamos parando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Na sequência, a gente volta falando um pouco mais sobre práticas abusivas.
Até lá!